Esse vídeo é patrocinado pela Universo do Cubo Store, link na descrição. Nesse vídeo eu vou apresentar para você todos os cubos mágicos e puzzles oficiais da WCA. Meu nome é Henrique e você está no Universo do Cubo. A WCA é uma sigla para World Cube Association. Ela está para o mundo do cubo mágico, assim como a FIFA está para o futebol. Ela é a associação que organiza, premia, estabelece os rankings, dá a punição para os competidores que infringem algumas regras, enfim. Ela é a entidade que organiza os campeonatos de cubos mágicos ao redor do mundo. Existem vários tipos de campeonatos de cubos mágicos, aqueles oficiais e os não oficiais. Nos campeonatos não oficiais, os cubistas podem competir utilizando qualquer cubo ou puzzle, que vai definir é a pessoa que está organizando aquela competição. Nos campeonatos oficiais, não é bem assim. Existe um número limitado de modalidades para você competir. E todos os cubos e puzzles que são usados nessas modalidades são esses daqui. Lembrando que nesse vídeo eu não vou falar de todas as modalidades, eu vou falar de todos os cubos e puzzles usados. Por exemplo, o 3x3 ele é usado nas competições de 3x3 com duas mãos, com uma mão só, que é chamado de One Hand, né, ou OH. Ele é utilizado 3x3 Blind e 3x3 Multi-Blind. O 4x4 e o 5x5 também são utilizados aí em competições vendadas. Né? Blind significa vendado. Eles te dão o cubo embaralhado. Você tem que atribuir aqui uma letra, um número ou um símbolo para cada peça. Aí você enxerga, né? Enquanto você está memorizando, você está enxergando. Em seguida você coloca a venda e aí do começo até o final da solução, você não pode mais tirar a venda. Enfim, mas isso daí é um assunto para o outro vídeo. Então, agora eu vou começar apresentando um por um aí desses puzzles para você. Começando aqui por esse puzzle que é o 2x2. Então, os cubos N por N levam esse nome simplesmente pela quantidade de camadas que eles possuem. Por exemplo, o 2x2 eu tenho uma camada aqui, outra aqui, uma aqui e outra aqui, uma aqui e outra aqui. Por isso ele leva o nome de 2x2x2. O cubo 2x2 ele é bastante conhecido, bem barato e bem fácil aí de você conseguir comprar. Praticamente tem em todas as lojas online ou lojas físicas. E você consegue aprender a montar ele com de 4 a 5 algoritmos. Pelo menos o método básico que eu ensino, com 4 algoritmos você consegue montar. Para você fazer a primeira camada aqui você não usa algoritmo nenhum. A segunda camada você orienta com 2 algoritmos. E depois você permuta aqui as peças da última camada também com 2 algoritmos, né? Com a PLLA horário e a anti-horário. De toda forma, eu não recomendo você aprender a montar os cubos mágicos, né? Você iniciar aí no universo do cubo por esse puzzle aqui. Eu recomendo você começar por esse daqui, o cubo mágico 3x3. Foi o primeiro cubo aí a ser inventado, apesar de haver algumas controvérsias. De forma oficial, o primeiro cubo mágico inventado foi esse daqui, pelo Erno Rubik, em 1974, se eu não me engano. E esse sim é o cubo mais famoso do mundo e é o carro-chefe de qualquer loja de cubo mágico, seja físico ou online. Pelo menos um cubo 3x3 você tem que encontrar. E o lado positivo de você iniciar aí no universo do cubo pelo 3x3 é que se você aprender a montar esse, você aprende como montar o cubo mágico 2x2. Esse daqui na minha mão é o 3x3 do kit da Menlong, que já tem unboxing aqui no canal. Próximo cubo oficial, nós temos aqui o 4x4x4. Nada mais é do que o 3x3 com uma camada a mais em cada lado. Esse daqui é um cubo então de ordem par. Ele é bastante simples de você resolver também, apesar de ser um pouquinho mais demorado do que o 3x3. E para resolver ele de forma completa, você precisa saber montar o 3x3 e aprender 2 algoritmos. Um algoritmo de OLL, para resolver a paridade de OLL, e o algoritmo que resolve a paridade de PLL. O primeiro vídeo do meu canal, postado no dia 1º de junho de 2020, foi ensinando esses 2 algoritmos. Porém, eu não ensinei aqui no cubo 4x4, e sim no cubo 5x5x5. O vídeo está lá no ar até hoje, se você tiver curiosidade pode ir lá dar uma olhada.
Se você sabe montar o 4x4, você também sabe montar o 5x5. Nada mais é do que um 4x4 com uma camada a mais. Porém, esse daqui é um cubo de ordem ímpar, né? Ele tem peças de centro. Os cubos de ordem par não têm peças de centro. Os cubos ímpares têm. E aí ele só vai ter a paridade de OLL. Inclusive faz bastante tempo que eu não pratico aquele algoritmo e preciso dar uma revisada. Próximo aqui da nossa lista é o cubo 6x6x6. Ó, esse daqui já é bem mais pesadinho. Também é um cubo aí de ordem par, né? Não tem um centro único. Na verdade, ele possui aqui esse grande centro ou esse centro menor, pelo menos eu chamo assim. E a partir do 6x6, os cubos eles já começam a ficar assim mais raros, entre aspas. Não é em toda loja que você encontra. Nas lojas que você encontra, eles são mais caros e poucas pessoas compram, né? Geralmente, para comprar o 6x6, o 7x7 e os outros cubos daqui para frente, são pessoas apaixonadas aí por cubo mágico mesmo, né? Pessoas que já estão há um certo tempo aí nesse hobby. Dificilmente você vai ver um cubista iniciante com esse cubo aqui ou esses em seguida que eu vou apresentar. O último cubo N por N por N, oficial da WCA, é o 7x7. Esse daqui é um que eu adquiri há pouco tempo, da Yisheng. Eu mesmo tinha um canal aqui, eu sou um cubista há mais de 10 anos, né? Tenho um canal de cubo mágico aqui no YouTube. E mesmo assim eu não tinha um cubo 7x7, mas aí devido ao canal eu senti a necessidade de comprar. E eu fiz o unboxing há pouco tempo. Então agora eu posso dizer que eu tenho sim todos os cubos mágicos e puzzles oficiais da WCA. Agora eu vou para o que eu chamo aí de puzzles não convencionais, né? Por enquanto eram só os N por N por N. Esse daqui não é um cubo, é uma pirâmide, né? Algumas pessoas falam, nossa, que cubo interessante. Enfim, se por acaso você estiver começando aí no mundo do cubo mágico, você pode chamar de cubo. Mas o ideal mesmo é chamar de puzzle. Então todos aqueles puzzles que não são em formato cúbico, o ideal mesmo é chamar de puzzle. Esse daqui é o Pyraminx. Esse daqui é super simples de ser resolvido. Se você sabe o método avançado chamado de Keyrolo, você consegue também tempos excelentes, abaixo aí de 4 segundos até. Eu, por enquanto, só sei o método básico, mas quem sabe eu posso me aprofundar e me profissionalizar no futuro. Como ele só tem 4 lados, ó, ele não possui a cor branca e nem a cor laranja que os outros cubos N por N têm, né? Então ele só tem o vermelho, o verde, o azul e o amarelo. Próximo aqui da nossa lista é o Skilby. O Skilby ele se parece bastante com um cubo 3x3. Ó, se eu deixar ele aqui do lado a lado, ó, você vai ver que inclusive até o tamanho é igual. Porém, o 3x3 ele é um cubo face turning. Ó, você movimenta aqui a face. O Skilby ele é corner turning. Você movimenta aqui a quina. Se você nunca viu o Skilby na vida, quando você pega, você fala, nossa, esse daqui é impossível de você montar. Ele assusta um pouco, né? Porque você está acostumado a movimentar as faces dos puzzles. Ó. O Skilby você não consegue movimentar a face, ele fica travado. Mas depois de mais ou menos uns 10 minutinhos de você movimentando ele, você começa a entender como ele funciona. E depois de um dia, para você aprender o método básico aqui do Skilby, que é o breakdown, em um dia você consegue aprender e decorar. Então, é super simples. Se você souber o método avançado, chamado de SAR, existem outros métodos avançados também. Você também consegue tempos excelentes. Próximo aqui da nossa lista é um dodecaedro. Ele não é um cubo, nem uma pirâmide. Ele é uma forma geométrica de 12 lados iguais. E o nome dele é Megaminx. Ele também assusta assim de início, mas para você resolver ele, é só você saber montar o cubo 3x3. Se você utilizar todos os algoritmos aqui, você monta ele. Com uma única exceção, para montar a última camada aqui, você tem que fazer um Sune adaptado, que eu chamo. Já tem tutorial com método básico aqui no canal, é só você pesquisar. E por ele ter 12 lados, ele também tem um conjunto de cores aí um pouco diferente, né? Então é branco, vermelho, verde, azul, amarelo. Aqui nós temos o roxo. O laranja está aqui na parte de trás. Aqui tem o azul claro, né? Também chamado de azul bebê ou azul piscina. Aqui bege ou cor de neve. Verde claro ou verde musgo. E o cinza. Um puzzle aí bem interessante e pelo menos na primeira vez para você montar vai dar um pouco de dor de cabeça. Próximo aqui da nossa lista é o Square One. O Square One ele também parece um cubo 3x3, ó. Ele tem as dimensões aí bem similar. Porém, o Square One é o puzzle mais difícil da WCA, pelo menos na minha opinião. Foi o puzzle que eu mais demorei para aprender, por vários motivos. Tudo aquilo que você aprendeu
para montar os outros puzzles, você não consegue utilizar para montar o Square One. Você vai ter que aprender a montar um puzzle do zero. Inclusive, você tem que aprender uma nova anotação. Eu já tenho vários vídeos aí do Square aqui no canal, inclusive o método básico completo. Deu bastante trabalho para eu gravar esse método básico. Mas se você é uma pessoa que gosta aí de desafios, vale a pena você adquirir aí esse puzzle. E é uma pena que ele é pouco conhecido no Brasil e pouco praticado também. Pelo menos no site da WCA, da última vez que eu entrei, temos apenas 250 competidores de Square One no Brasil. Um país aí de mais de 210 milhões de habitantes, né? Então, pouquíssimas pessoas montam. Se você arredondar os valores, para cada 1 milhão de habitantes, nós temos apenas um competidor de Square One que participa aí dos torneios oficiais da WCA. E por último, mas não menos importante, eu diria que é um dos meus puzzles favoritos da minha coleção, o tão famigerado Clock. O Clock, ele não é um cubo, já deu para perceber, né? Ele é um desafio aí que é composto por 12 relógios desse lado e também 12 relógios desse lado daqui. E o que são esses relógios? Esses relógios nada mais nada menos são do que um círculo com um ponteiro. Então, eu vou aproximar um pouco aqui da câmera. Ó. Deixa eu deixar aqui no lado branco que vai ser melhor para enxergar. Então, você tem literalmente um ponteiro de relógio. Ó. Essas duas linhas vermelhas representam a posição meio-dia. E conforme eu vou movimentando aqui essas roldanas, ó, os relógios eles se movimentam aqui, por exemplo, na posição 1 hora, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Até completar, você pode ir dando um giro aqui, até completar a posição meio-dia de novo. E esse puzzle, ele também é composto aqui, ó, por 4 pinos. Conforme você abaixa os pinos, ó, você pode fazer com que apenas determinados ponteiros girem e os outros não. E se, por exemplo, se eu levantar esse pino e abaixar esses 3, apenas os relógios que estão ao lado dos pinos vão movimentar. Porém, ó, enquanto eu estou movimentando essa rodana, os relógios lá da parte de trás também se movimentam. Se você não souber qual que é a técnica para montar, você vai ter bastante dificuldade para aprender a montar pela primeira vez. Mas, como todos os outros puzzles, com a técnica correta, parece simples, entre aspas. Eu adquiri esse Clock também há pouquíssimo tempo, mas eu já gostei logo de cara e eu pretendo aí me profissionalizar no futuro. E se eu não me engano, existem menos de 200 competidores oficiais aí de Clock no Brasil, né? Então, mais uma vez aí, não sei por que existem pouquíssimos cubistas no Brasil, principalmente aqueles que montam Clock e vão para as competições. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado em 2021, ainda em um momento de pandemia, então as competições de cubos mágicos e puzzles aí estão paralisadas, pelo menos as oficiais da WCA. E no futuro pode ser que algum cubo ou puzzle saia da lista de cubos oficiais ou que a WCA adicione. No passado existiram outros puzzles que eram considerados oficiais, mas a WCA decidiu por tirar. Agora eu vou pedir para você deixar nos comentários o seu feedback, se você gostou do vídeo, se você já conhecia todos esses cubos e puzzles, ou se você já tem na sua coleção, ou se você não tem nenhum. Vou pedir também para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado pela presença e desafie o impossível.